Vamos que vamos, galera, para estudar mais uma aula de microbiologia clínica. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar os conceitos relacionados à bacteriologia do sistema urinário. Nós vamos estar estudando, então, a bacteriologia que envolve o trato urinário, como que seriam os procedimentos realizados em laboratórios para verificar essa questão de crescimento microbiano em urina. Por que a gente realiza esse tipo de exame falando da urina? Nós temos algumas classificações de infecções do trato urinário, dependendo da região onde é acometida pela infecção. O trato urinário ele é formado exatamente por quais estruturas? Ele é formado pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Quando ocorre uma infecção, a colonização de micro-organismo na região renal e ocorrer então o desenvolvimento de uma infecção no rim, a gente vai ter uma pielonefrite. Quando a infecção de urina ela iniciou, ela aconteceu, a região do sistema urinário onde ela persiste é na bexiga, a gente tem uma cistite. E quando acontece na uretra, uma uretrite. O nosso sistema urinário, a parte renal, os nossos rins, os nossos uréteres e a nossa bexiga urinária são regiões do nosso sistema urinário que é completamente estéril. Não é normal a gente encontrar bactérias crescendo nessa região. Nós não temos ali uma microbiota normal. Não existe isso nos nossos rins e também na nossa bexiga urinária. Quando a gente tem a colonização de qualquer micro-organismo nessas estruturas, a gente terá o desenvolvimento de uma infecção. E conseguimos obter essa resposta através da urina. A urina ela consegue ser um indicador de infecção do sistema urinário. E é muito importante as análises que são realizadas com essa amostra para fazer-se uma identificação correta. As bactérias de maior recorrência no trato urinário, que a gente consegue identificar com muita frequência em exames microbiológicos de urina, urocultura, é a Escherichia coli. A gente tem o Proteomyrabilis também, que apresenta uma grande frequência em resultados. Temos também a Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus e também os estafilococcus saprofíticos. São os micro-organismos, as bactérias de maior recorrência em amostras de urina. Quando se realiza-se testes microbiológicos de urina, encontra-se sempre entre uma dessas bactérias ali como causadora da infecção. O exame que nós utilizamos no laboratório para realizar essa análise microbiológica para a identificação do tipo de micro-organismo que está crescendo ali, que está causando aquela infecção, é a urocultura. Ou em algumas literaturas também, alguns artigos, vocês vão encontrar como cultura de urina. Realizamos também, esse exame ele vai ser realizado em um meio de cultura enriquecido que vai proporcionar o crescimento dos micro-organismos. Para a gente fazer essa análise, a gente precisa da amostra da urina do paciente, onde essa amostra ela não pode ser centrifugada. A gente realiza uma pequena agitação para agitar ali aquela amostra que estava parada e depois já iniciamos o processo da semeadura. Os nossos rins, como eu tinha falado para vocês, e a nossa bexiga são locais do nosso trato urinário que são classificados como estéreis. Quando ocorre a colonização de qualquer micro-organismo nessas regiões, nós teremos o desenvolvimento de uma infecção. E essa infecção a gente fala que está ocorrendo no trato urinário. Conseguimos identificar essa infecção através da urina. O paciente ele vai apresentar alguma sintomatologia, então vai ter uma clínica que vai indicar que algo de errado está acontecendo e através da urina consegue-se fechar-se
esse diagnóstico. Para realizar um diagnóstico correto, é extremamente importante a realização da urocultura e também, para finalizar esse diagnóstico, é muito importante que a gente sempre realize uma urocultura com antibiograma, porque com isso a gente consegue identificar quais são os antibióticos realmente que vai realizar a eliminação daquela bactéria. Uma coisa que a gente deve levar sempre em consideração, não só nesse exame de urocultura, mas também em todos os exames microbiológicos que a gente recebe no laboratório, são algumas informações do paciente, como por exemplo, o sexo do paciente, se é sexo feminino ou masculino, a idade do paciente, se ele está fazendo uso, se ele usou alguns dias atrás, ou se ele está fazendo uso de algum tipo de antimicrobiano. Pode ser que ele não esteja usando para infecção urinária, mas talvez ele está usando para uma infecção, por exemplo, das amígdalas. Então isso é importante a gente verificar, porque às vezes vai ter uma interferência ali no nosso resultado. Uma coisa que também a gente deve perguntar para o paciente, a gente deve pedir para esse paciente não ocultar essa informação. A hora da coleta da amostra, isso é muito importante, porque quanto maior o intervalo de tempo que essa amostra fica parada em temperatura ambiente, mais colônias, mais unidades formadoras de colônias a gente vai identificar. Então é muito importante a gente ter essa informação realmente correta. Uma coisa também que a gente deve anotar, qual foi a hora, qual foi o horário da semeadura, exatamente para mim saber o horário que eu devo analisar posteriormente aquela amostra que eu fiz a semeadura. Outra coisa que a gente pode perguntar para o paciente é se ele já tinha feito algum exame de cultura anteriormente, porque isso vai permitir com que a gente possa comparar os resultados, comparar os achados para verificar algumas situações que possam estar relacionadas com a presença desse micro-organismo, onde ele realizou, porque talvez você pode trocar uma ideia com um profissional do outro laboratório que realizou esse exame que deu positivo, e como e onde essa amostra foi obtida e se existe algum resultado parcial de urina. O resultado parcial, o exame parcial de urina, ele é muito simples de se fazer, se faz muito rápido e ele é de extrema importância para a gente ter ali registrado se tem identificação de leucócitos, para depois a gente associar com os resultados da urocultura. A coleta, o correto seria que essa coleta acontecesse exatamente no laboratório. Ela acontecesse no laboratório porque com isso a gente evitaria um tempo de amostra parada diante de uma temperatura ambiente. A gente iria reduzir o aumento de crescimento de colônias ali naquela amostra. Outra coisa também, a gente não deixaria aquela amostra tanto tempo mediante uma temperatura ambiente e a gente estaria reduzindo o tempo entre coleta e o início da análise, porque o paciente vai coletar essa amostra, ele vai se arrumar, posteriormente talvez ele vai tomar um café, ele vai fazer algumas atividades para depois encaminhar essa amostra ao laboratório. Então seria muito bom que isso acontecesse, essa coleta acontecesse no laboratório, mas é bem complicado, porque precisa seguir uma higiene, o melhor horário, a melhor urina para se coletar é a primeira urina da manhã, então por isso muitas vezes a gente não consegue fazer isso no laboratório. Se a coleta vai acontecer em uma pessoa do sexo feminino, como eu devo orientar esse paciente? Sempre orientar o paciente antes da coleta. O paciente chega lá no laboratório para perguntar se aquele laboratório realiza aquele exame. A gente tem que passar todas as orientações primeiro, para que a gente não tenha um resultado falso positivo. A higiene e a forma de coletar a urina, elas são extremamente importantes. Quais seriam os processos? Fazer uma higienização das mãos, depois realizar então o toque da região genital, onde vai ocorrer o afastamento dos grandes lábios, para realizar uma higienização nesse local. Lavar essa região com água e sabão, enxaguar de forma abundante, posteriormente a retirada de todo o excesso de sabão, secar essa região, com auxílio de papel toalha, um papel que não esteja contaminado. Iniciar o processo de micção no vaso sanitário, sem cortar o jato de urina, pegar
e começar a coletar a amostra. Após o início de coleta da amostra, coletou uma quantidade mais ou menos de 2 dedos de amostra de urina, pode-se desprezar o restante da urina, continuar o ato de micção no vaso sanitário. Fecha o frasco e encaminha essa amostra imediatamente para o laboratório. Caso esse paciente seja do sexo masculino, a gente também precisa passar as orientações. É muito importante também a higienização na coleta de urina de um paciente do sexo masculino. Esse paciente ele deve fazer a higienização correta da mão, posteriormente ele vai expor a glande do pênis. Ele vai realizar o processo de higienização com água e sabão, enxaguar abundantemente e posteriormente secar com auxílio de papel toalha. Feito essa higienização, inicia-se o processo da micção. Começa-se a liberar a urina no vaso sanitário e depois ele vai coletar essa urina sem cortar o fluxo ali. Ele vai coletar essa urina também em um frasco estéril, 2 dedos de amostra. Quando ele tiver 2 dedos de amostra, ele pode parar a coleta e continuar a sua micção no vaso sanitário. Fecha esse recipiente posteriormente e encaminha imediatamente ao laboratório. E essas são as orientações extremamente necessárias que a gente deve passar para o paciente para evitar com que a gente tenha uma amostra ali que já veio contaminada de micro-organismos que fazem parte da microbiota normal da região genital ou micro-organismos de origem fecal, de origem intestinal, e a gente encontrar eles presentes na amostra e ter um resultado falso positivo. Essa orientação de coleta de urina é muito importante e sempre orientar o paciente para ele pegar o frasco estéril no laboratório, levar para casa e abrir somente no momento da coleta. Existem também algumas situações que a gente pode ter um paciente internado que faz uso de sonda. A gente precisa fazer essa investigação, talvez em alguma situação que o paciente esteja passando, alguma condição clínica, a gente precisa fazer uma análise de urocultura. Como que a gente faria? Qual urina a gente coletaria? Que está na bolsa coletora? Não. A gente iria coletar essa urina diretamente ali na cânula. O que a gente faria? A gente pegaria, pinçaria a cânula, deixaria ela ali pinçada por um período de 1 hora. Depois de 1 hora a gente voltaria, porque a gente daria um espaço de tempo, um intervalo de tempo para aumentar o volume de urina na bexiga urinária. E a gente iria iniciar a coleta. Depois desse tempo, a gente iniciaria a coleta com o auxílio de uma seringa estéril e uma agulha estéril, onde a gente colocaria ela, introduziria ela ali na região da cânula e faria a coleta. A gente precisa coletar entre uma quantidade de 5 a 10 ml de amostra. Como isso vai acontecer no hospital, provavelmente já vai ser realizado no laboratório ali do hospital, encaminhar imediatamente ao laboratório para que possa realizar o procedimento da amostra. Qual o melhor horário para a gente fazer essa coleta? Tem algum melhor horário? A gente pode orientar o paciente qual o horário que ele deveria fazer a coleta da amostra? Sempre o primeiro horário da manhã. Por quê? Por que isso? Exatamente porque a gente vai dar um intervalo de tempo maior, onde a gente vai conseguir pegar uma urina que ficou por um período ali de aproximadamente 4 horas retida na bexiga urinária. E isso pode aumentar a minha quantidade de unidades formadoras de colônia. Então, aquele momento que a urina ficou parada ali na bexiga urinária, ela me traz uma maior possibilidade de ter uma positividade nesse exame que está sendo solicitado por algum fator, por alguma condição clínica que o paciente já está apresentando. Em relação à questão de confiança do resultado, quando que o meu resultado ele pode ser confiável? E isso vai variar de acordo com o sexo e idade. Em mulheres, geralmente o correto seria a gente fazer análise no mínimo de 2 amostras. Porque se chega só uma amostra de urina ali para mim e eu faço apenas um teste de urocultura, eu tenho 80% de chances de estar fornecendo um resultado confiável. Se eu faço de 2 amostras, eu aumento a minha chance de confiabilidade do resultado, onde eu vou ter 90%. Quando essa paciente me traz 3 amostras de urina e eu faço 3
urocultura da mesma paciente, eu tenho 100% de confiança no resultado qual estarei liberando. Os homens, pela condição já a condição do trato geniturinário, a gente já pode ter uma assertiva de 100% em uma amostra. Criança, quando que eu posso dizer que aquele meu resultado ele é confiável? Quando dá negativo. Porque a forma de coleta de urina de criança é um pouco mais complicado, precisa se colocar o coletor, então é um pouco mais delicado. E quando eu tenho um resultado que ele é negativo para a criança, ele é um resultado confiável. O certo seria realizar também mais análises para a gente fechar realmente esse diagnóstico, esse resultado de forma confiável. Outra coisa que é muito importante que a gente deve fazer, a triagem bacteriúria. Geralmente, muitos laboratórios não fazem essa triagem, eles já pegam a urina e já faz logo a urocultura. Essa triagem ela é muito importante porque ela traz para a gente algumas identificações que depois a gente consegue fechar com a urocultura. É muito simples de fazer, eu vou pegar uma gota da amostra com auxílio de uma alça, eu vou colocar sobre a lâmina, pegar uma lâmina que realmente esteja limpa, que não esteja ali com resíduos de gordura, e eu vou fazer a fixação dessa minha amostra. Depois de ter feito a fixação, eu faço a coloração de Gram. Faço a coloração de Gram e vou analisar essa minha lâmina na objetiva de imersão. Então, eu vou fazer uma observação microscópica. O que eu vou olhar ali? Eu vou fazer uma contagem de unidades formadoras de colônia. Se eu encontrar por campo um ou mais bactéria, quando eu fizer a minha urocultura, ela tem que dar um resultado igual ou maior do que 100.000 unidades formadoras de colônia. Porque ali na minha triagem, ela já está mostrando para mim que eu tenho achados ali de bactéria. Outra coisa também que essa triagem consegue mostrar pra gente, o tipo de bactéria que está presente nessa amostra. E isso mostra pra gente se essa urina ela foi coletada de maneira correta ou não, se realizou uma higienização correta ou não. E isso já evita a gente também, muitas vezes, de fazer a urocultura, porque se você encontra ali grande concentração de micro-organismo de origem intestinal, a gente pode apontar que existe uma contaminação fecal naquela amostra. E se eu encontro também estafilococos, que são micro-organismos que colonizam de forma normal a nossa pele, eu vou já fechar que tem contaminação ali. Eu tenho contaminação de micro-organismos que não estavam presentes no trato urinário. Isso vai ajudar exatamente o que? No próprio paciente. Porque se a gente faz esse diagnóstico, a gente verifica a presença de várias bactérias ali da região que estão presentes no intestino, indica contaminação fecal, eu vou evitar de soltar um resultado positivo para a urocultura e evitar com que esse médico possa administrar nesse paciente um antibiótico sem necessidade. Isso a gente consegue, então, evitar através dessa triagem. Essa triagem ela se torna muito importante a gente realizar ela antes de fazer a urocultura. Muitos laboratórios já fazem a urocultura direto, nem faz essa triagem de bacteriúria. A urocultura a gente utiliza, são dois meios que a gente mais utiliza. É o meio de Cled, o meio Maconk, que a gente utiliza para fazer essa análise de cultura de urina. Para fazer essa análise, a gente vai realizar de uma forma de método quantitativo. Então, a gente vai contar depois a quantidade de unidades formadoras de colônia que a gente encontrou ali por ml de urina. Sempre a gente vai fazer a semeadura com uma alça calibrada. Essa alça ela vai ter o tamanho calibrado, que vai indicar a quantidade de amostra que a gente está pegando para fazer a semeadura. E geralmente a gente utiliza as alças estéreos descartáveis. Em alguns casos pode utilizar também aquelas alças de platina, que são flambadas, que não vai comprometer o nosso resultado. Para a gente fazer o teste, para a gente já iniciar a semeadura na placa do meio de cultura, a gente não precisa centrifugar a nossa amostra, a gente vai só homogeneizar ela. Depois de fazer essa homogenização, a gente vai pegar essa alça calibrada. Se eu identifiquei ali na minha triagem
uma grande quantidade de bactérias por campo, eu vou pegar essa alça aqui com menor calibração, que vai me indicar 1 microlitro de urina. Agora, se eu olhei lá na minha triagem, eu fiz a bacteriúria, eu olhei na minha lâmina, eu vi que tinha uma bactéria por campo, eu pego uma alça com maior calibração para me pegar uma grande quantidade de amostra, que isso eu vou aumentar a quantidade de bactérias que eu vou estar semeando ali na minha placa e vai me auxiliar no meu resultado depois. O agar, como eu falei para vocês, o meio de cultura, sempre o que é de referência é o Cladium conk. Depois que a gente faz a semeadura na placa, o que a gente vai fazer? A gente vai incubar essa placa numa temperatura de 35 a 37 graus Celsius, num período ali de 24 horas. Eu observei que não tem crescimento dentro desse período de 24 horas e eu vi que deu positividade no meu teste ali de bacteriúria. Eu permito com que essa amostra, essa placa, esse meio de cultura permaneça incubado ali por mais 24 horas, fechando um total de 48 horas de incubação dessa amostra. A interpretação do resultado, como que a gente vai interpretar isso? A gente vai interpretar como unidade formadora de colônia. Quando eu utilizo a alça de 1 microlitro, eu vou interpretar como 1000 unidades formadoras de colônia por ml de amostra. Quando eu pego aquela alça maior, que de 10 microlitros, eu vou fazer a interpretação por ml de amostra, eu tenho que encontrar ali de 100.000 unidades formadoras de colônia. Resultados. Quando que eu posso soltar o meu resultado como negativo ou positivo? Fiz a minha cultura, fiz a minha análise, identifiquei que tem uma quantidade inferior a 1000 unidades formadoras de colônia por ml de urina, eu tenho um resultado negativo. Por mais que eu observei que teve crescimento de mais de um tipo de bactéria, mas não chegou a essa quantidade de 100.000 unidades formadoras de colônia, aquele resultado é liberado como negativo. E eu fiz a análise, eu vi lá que o resultado ele apresentou para mim um valor igual ou maior do que 100.000 unidades formadoras de colônia, é onde a gente libera esse resultado positivo. Sempre quando a gente for fazer, então, a gente vai semear no meio de cultura Cladium conk, depois se a gente percebeu o crescimento microbiano, fizemos a identificação, tem uma quantidade superior a 100.000 unidades formadoras de colônia, a gente faz a série bioquímica. A série bioquímica é para identificar o tipo de enterobactéria. A série bioquímica que é mais utilizada é a de citrato de Simons. Ela é uma série bioquímica muito boa porque ela consegue diferenciar a Escherichia coli da Klebsiella. Isso já dá para a gente um bom resultado. A gente pega e faz essa prova bioquímica, incuba por um período de 24 horas a 35 graus Celsius. E se a gente perceber o crescimento também no meio de cultura de Clédia, a gente vai realizar a prova de Gram para a gente identificar se a gente tem ali um Staphylococcus ou um Streptococcus. Para fechar o nosso exame microbiológico, o ideal seria identificar qual o antibiótico correto para o tratamento daquela infecção. E para fazer isso, a gente faria um teste de antibiograma. Eu pegaria aqui a minha bactéria que foi identificada, que cresceu nesses meios de cultura, o Cladium conk, eu já identifiquei a bactéria, vamos supor, eu identifiquei lá uma Klebsiella. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa amostra da bactéria, vou adicionar aqui dentro do meu meio, dentro do meu líquido peptonado aqui, eu vou fazer a diluição dessa bactéria ali, vou ter uma suspensão bacteriana, vou pegar um swab estéreo, vou pegar uma placa de Petri com um meio de cultura simples, geralmente a gente utiliza o Miller-Rinto, e vou pegar esse swab estéreo, abrir ele e inserir ele dentro desse tubo de suspensão. Deixo ele ali por um período ali de mais ou menos de uns 15 segundos, 30 segundos, e pego esse swab posteriormente e vou fazer a semeadura nessa placa onde eu vou fazer o teste de antibiograma. O que a gente faz? A gente pega, semeia ali a bactéria que está em suspensão, eu deixo ela
deixo aquela placa ali parada por um período de 15 minutos para que ocorra então a absorção daquela semeadura no meio de cultura. Posterior a isso, eu começo a fazer a adição dos meus discos de antibiótico. Uma vez que eu já identifiquei a bactéria lá na urocultura, eu vou ver quais são os antibióticos que são designados para aquela bactéria e vou pegar os antibióticos ali e inserir no meu meio de cultura para antibiograma. A gente utiliza para pegar o disco de antibiótico uma pinça estéreo e aí eu vou adicionando o disquinho de antibiótico na placa e eu faço uma leve fricção sobre o disco para ele se ligar ali ao meio de cultura. Conforme a gente percebe a presença desse halo aqui, a gente percebe que esse halo ele foi formado pela inibição do antibiótico. A gente não identificou crescimento, por exemplo, aqui ó, de bactérias próximo a esse disco de antibiótico. Então, o antibiótico ele conseguiu ter um efeito sobre essa bactéria. Se a gente indicar isso, a gente fornecer esse resultado para o médico já vai utilizar o antibiótico correto para esse paciente, onde esse paciente não vai correr aquele risco de fornecer uma resistência para as bactérias que estão causando essa infecção. O exame de urocultura, ele fecha como padrão ouro quando a gente junta ele com o antibiograma, mas muitos médicos acabam não pedindo. Eles pedem a urocultura só para identificar a bactéria, identifica e aí eles já sabem quais são os antibióticos que aquela bactéria tem sensibilidade e eles já administra ali, receita para o paciente esse antibiótico, mas seria muito bom se receitasse realmente um antibiótico que aquela cepa bacteriana não apresenta resistência. Essas são as informações importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente realiza uma análise de urocultura e sempre lembrando dos fatores que a gente deve ponderar para liberar um exame de confiança, para liberar um exame realmente que vai fornecer benefícios para o nosso paciente, evitar que o nosso paciente venha ter que usar antibióticos de forma desnecessária ou usar antibióticos errados.